Boa noite, eu sou Andréa Volpato e os destaques do noticiário de hoje são a nova carteira de identidade nacional, a nova onda de calor que afeta o centro-sul do Brasil. Parlamentares da oposição continuam usando o X após o bloqueio. Campos Neto anuncia ajuda gradual nos juros. E Datena, que detalha as propostas para a Prefeitura de São Paulo. Previsões do Focus mantêm a Selic estável e a dívida pública bruta do Brasil aumenta. O apagão que afetou os bairros em São Paulo e Guarulhos. Nunes demite o subprefeito da Lapa por apreensões ilegais. E o Banco Central intervém no mercado cambial. E para comentar as nossas notícias econômicas de hoje, temos nosso especialista em direito financeiro, o doutor Luciano Pérez. E o Vivax News está no ar. E vamos começar falando sobre a nova carteira de identidade nacional. Desde o início da emissão de janeiro, cerca de 11,5 milhões de brasileiros já obtiveram a nova carteira de identidade nacional, conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A nova identidade substitui o antigo registro geral, que é unificada pelo cadastro de pessoas físicas, facilitando a identificação e reduzindo fraudes. A nova carteira adota padrões internacionais, incluindo o código MRZ, que permite a entrada em países do Mercosul com mais facilidade. O antigo RG, que apresenta impressão do polegar, permanecerá válido até 28 de fevereiro de 2032. A nova identidade pode ser solicitada por brasileiros por qualquer identidade e tem a validade de 5 anos, para menores de 12 anos, 10 anos e para indivíduos de 12 a 60 anos, a validade indeterminada, para maiores de 60 anos. A carteira de identidade nacional pode ser obtida gratuitamente para as primeiras via e renovações, enquanto a segunda via é paga com taxas variando por estado, e o documento pode ser solicitado nas secretarias de segurança pública estaduais e é emitido em papel de segurança, cartão de policarbonato ou digital. A unificação com o CPF visa diminuir a quantidade de documentos e o risco de fraudes e também inclui um QR Code para verificar a sua autenticidade. Isso é maravilhoso, né? E vamos falar sobre a nova onda de calor que afeta o centro-sul do Brasil. A partir desta semana, o Brasil enfrentará uma nova onda de calor, que deverá elevar significativamente as temperaturas, especialmente no centro-sul do Brasil. A previsão é de que o centro-oeste registre temperaturas superiores a 40 graus. Imagina, com estados como Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo se aproximando desse patamar. O fenômeno também poderá resultar um recorde de calores para esta época do ano. Além disso, a umidade do ar deve cair a níveis críticos, abaixo dos 12% em várias regiões, exacerbando problemas de qualidade do ar e aumentando o risco de queimadas. Uma forte frente fria está prevista para o final do mês, especificamente no dia 19, o que deve trazer alguma redução nas temperaturas. E até lá, no entanto, a onda de calor pode se prolongar e intensificar com temperaturas elevadas previstas até meados da segunda quinzena de setembro. As ondas de calor estão comuns nesta época do ano devido à transição do inverno para a primavera, quando a radiação solar aumenta e as condições secas favorecem o aquecimento. E para setembro, a previsão indica que as chuvas
ficarão abaixo da média em grande parte do país, por exceção da região norte e algumas áreas do sul e de São Paulo. As temperaturas devem continuar elevadas, ultrapassando os 30 graus em várias regiões, com possibilidade de novas ondas de calor. A falta de chuvas e o tempo seco também contribuem para o aumento das queimadas, o que estão em níveis elevados. E a tendência é que a chuva só retorne de forma mais significativa a partir da segunda quinzena de setembro, com o início de outubro. Parlamentares da oposição continuam usando o X após o bloqueio, mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de bloquear o X, o antigo Twitter, no Brasil, na última sexta-feira. Alguns parlamentares da oposição continuam a usar a plataforma. O senador Sérgio Moro publicou no X na noite de domingo, alegando que pediu a um amigo nos Estados Unidos para fazer as postagens. Moro afirmou que continuará a usar a plataforma com a ajuda de amigos no exterior, até que a decisão judicial seja revista, chamando a medida de ilegal e desproporcional. A deputada Júlia Zanata também tem postado no X, fazendo 5 publicações entre domingo e segunda-feira. O deputado federal Marcel Van Hatten usou a plataforma na madrugada de sábado com a ajuda de uma VPN, mencionando o risco da multa de $10 mil. A equipe jurídica do X, o Brasil está preparado com um recurso contra a decisão do STF. A orientação para recorrer surgiu que discussões entre advogados da empresa no Brasil e nos Estados Unidos, e nesta segunda-feira, a primeira turma do STF começou a analisar a decisão de Moraes, que pode ser questionada por afetar a liberdade de expressão e por ser desproporcional, dado o impacto sobre uma rede com 22 milhões de usuários no Brasil, devido a apenas 7 perfis não bloqueados. A equipe jurídica do X também considera pedir que o recurso seja avaliado pelo plenário do STF, composto por todos os 11 ministros, em vez de apenas pela turma. Agora vamos comentar. Campos Neto anuncia ajustes gradual nos juros. Em uma declaração feita no dia 30 de agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que qualquer ajuste de juros nas taxas de juros básicas será gradual. Campos Neto destacou que a instituição optou por não fornecer orientações específicas sobre a política monetária futura durante um evento promovido pela XP Investimentos. Campos Neto sublinhou que os futuros ajustes nos juros serão determinados pelo compromisso firme com a meta de inflação e que o Banco Central tomará as medidas necessárias para alcançá-la. Além disso, Campos Neto mencionou que nas intervenções no mercado cambial poderão ser realizadas. Se necessário, ele explicou que o câmbio é flutuante e que as intervenções ocorrem em momentos de disfuncionalidade no mercado. E o presidente do Banco Central esclareceu que a intervenção anunciada pelo Banco Central na quinta-feira do dia 29 de agosto foi motivada pela necessidade de reequilibrar o fluxo de dólar, devido a um rebalançamento de índices no mercado. Agora eu convido o nosso especialista, o doutor Luciano Pérez, que falar conosco sobre os ajustes dos juros no Brasil. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os telespectadores da família da Rede Vivax Televisão. Quando nós olhamos o anúncio do Campos Neto a respeito do olhar que ele terá para a taxa de juros, nós temos que nos preocupar, sim, com todos os reflexos a respeito do que pode ocasionar na economia brasileira. Claro que o governo está tentando olhar o reflexo do controle da inflação, está querendo tornar o Brasil sempre competitivo no mercado geral, mas o grande fato é que nós temos uma das taxas de juros mais altas do mundo, principalmente aqueles que são direto aos consumidores. Esses juros eles fazem com que diminua-se o poder de competitividade das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, face o fato de que o spread bancário ainda é bastante elevado, fazendo com que o lucro das instituições financeiras seja bastante alto.
Nós sempre recomendamos que o governo ele olhe para o corte dos gastos públicos para que se possa, assim, fazer com que se diminua o pagamento de juros para a manutenção da máquina pública. Isso é o que sempre nós falamos, para que se possa passar uma reforma tributária com bastante tranquilidade e também fazer com que no Brasil nós tenhamos aí uma condição de competir em patamar de igualdade com as grandes potências mundiais. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Muito obrigada, doutor Luciano. A gente agradece pelas suas grandes observações que traz todo dia para o nosso programa. E vamos para uma breve pausa e no próximo bloco traremos mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé. E tenha sempre presente, diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e, nesse momento, vamos falar sobre o Datena, que detalha propostas para a Prefeitura de São Paulo. Em entrevista, José Luiz Datena reafirmou a sua intenção de seguir como candidato à Prefeitura de São Paulo, embora tenha admitido ter escolhido uma eleição errada para sua estreia na política. Ele reconheceu que a atual eleição é a mais difícil e refletiu sobre as suas experiências anteriores, mencionando que o PSDB tem cumprido com o que prometeu até agora. E Datena também expressou que, caso não seja eleito, pode não se candidatar ao Senado, cargo que era o seu desejo inicial. Sobre as suas propostas, Datena destacou a necessidade de uma abordagem mais ampla para resolver os problemas como a Cracolândia, sugerindo a formação de uma coalizão envolvendo diversas forças de segurança. Ele também se mostrou favorável à internação compulsória para dependentes químicos em casos em que a pessoa não consegue discernir a sua situação. Em relação à tarifa zero de ônibus, Datena criticou a proposta como uma mentira deslavada e defendeu uma tarifa justa com subsídios menores para empresas de transporte. E para a saúde, Datena propôs entender o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde em 2 horas, até às 21 horas, e a operação
de equipamentos de saúde 24 horas em cada uma das 32 subprefeituras. Ele também criticou a gestão atual por não cumprir a legislação sobre abortos legais, considerando a situação como um crime e defendendo a retomada dos serviços para garantir a segurança das mulheres. Agora vamos comentar sobre as previsões do Focus, que mantém a Selic estável. No relatório Focus, divulgado na terça-feira passada, a previsão para a taxa Selic em 2024 e 2025 permaneceu inalterada. A expectativa para a Selic em 2024 continua em 10,50% e para 2025 em 10%. Após um ajuste feito há 2 semanas, as previsões para o IPCA também mudaram, marginalmente permanecendo acima da meta de 3% sem alterações significativas. A falta de mudança nas projeções do Focus, apesar das indicações de que os juros devem subir, levanta questões sobre a política monetária atual. Declarações conflitantes dos líderes do Banco Central, Gabriel Galípolo e o Roberto Campos Neto, tem contribuído para a volatilidade nos mercados e a incerteza sobre os próximos passos do Comitê de Política Monetária. O cenário econômico, com o risco inflacionário e a alta dos preços, sugere que os juros podem precisar ser ajustados. Economistas explicam que a discrepância entre o Focus e a expectativa de mercado pode ser devido ao ajuste rápido das previsões pelos operadores financeiros, que incorporam um prêmio de risco aos ativos. Com a próxima reunião do cupom marcada para o dia 18 de setembro, é provável que as projeções para a Selic sofram correções significativas após a data crítica do Focus do dia 13 de setembro. É improvável que a Selic se mantenha em 10,50% em setembro, e a expectativa é de que os juros entrem em um ciclo de alta até o final do ano devido à inflação e os riscos fiscais persistentes. Vamos comentar sobre a dívida pública bruta no Brasil, que aumenta. O resultado fiscal do setor público em julho trouxe surpresas negativas com a dívida pública bruta do Brasil, com a proporção do PIB subindo para 78,5%, em comparação aos 77,8% do mês anterior, conforme revelaram dados do Banco Central do dia 30 de agosto. No período do setor público consolidado, registrou um déficit primário de 21,348 bilhões, superando de forma significativa a expectativa de economistas consultados pela Reuters, que previu um saldo negativo de 5 bilhões. Os dados do Banco Central mostraram que o saldo negativo foi composto por déficits de 8,618 bilhões do governo central e 11,138 bilhões dos governos regionais e 1,692 bilhão de empresas estatais. O aumento da dívida bruta foi atribuído principalmente aos juros nominais apropriados, que subiram de 0,7 ponto percentual. E as emissões líquidas, que aumentaram para 0,4 ponto percentual, embora o crescimento do PIB tenha levado a uma redução de 0,5 ponto percentual na dívida pública. Esse efeito não foi suficiente para compensar os outros fatores que contribuíram para a alta. Em relação à dívida líquida, o índice foi de 61,9%, comparado aos 62,2% do mês anterior e próximo à previsão de 62,3% feita em pesquisa da Reuters. Agora eu convido o Dr. Luciano, que fará uma análise acerca da dívida pública bruta. Andréia, o aumento da dívida pública bruta brasileira, ele é um reflexo bastante negativo e é um reflexo acerca dos gastos públicos que são bastante elevados. O governo federal já tem desenhado aí algumas reclamações quando fala da questão da reforma tributária. O governo ele tem um poder arrecadatório bastante voraz, fazendo com que, infelizmente, nós tenhamos aí uma ausência de competitividade por parte das empresas e das pessoas jurídicas. Mas, em contrapartida, o governo acaba não fazendo a sua parte, que seja uma
diminuição dos gastos públicos nas mais diversas esferas. Nós somos um país que, por termos uma carga tributária tão elevada, ainda estamos no topo daqueles que menos entregamos em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de infraestrutura. Então, é claro que esse olhar tem que ser feito, porque quando nós temos um aumento relacionado à dívida pública brasileira, nós não podemos esquecer também que o Brasil está entre um dos países que mais paga juros para poder manter a máquina pública. Então, esses são reflexos bastante negativos de um país que está entre as 10 potências mundiais, de um país que tem cadeira no G20, de um país que tem o protagonismo nas mais diversas áreas. Nós precisamos fazer o dever de casa e quando isso for feito de uma maneira bastante séria, certamente ninguém mais segura o Brasil e nós aí vamos cada vez mais protagonizar em todas as esferas esferas mundiais daquilo que nós conseguimos produzir no mercado brasileiro. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradeço mais uma vez, Dr. Luciano, pela sua grande contribuição e vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e vamos falar sobre o apagão que afetou os bairros em São Paulo e Guarulhos. Na tarde do último sábado, um apagão atingiu vários bairros de São Paulo e Guarulhos, deixando áreas como a Avenida Paulista e as ruas adjacentes sem energia. Por cerca de 1h30, a falta de energia foi totalmente normalizada por volta das 20 horas, após aproximadamente 3 horas de interrupção. Os bairros afetados incluíram as zonas norte, leste e centro da capital paulista, além de Guarulhos. De acordo com a ANEEL, a interrupção foi causada por uma falha no sistema de transmissão, que não pertence à distribuidora. A empresa confirmou que trabalhou com manobras remotas para minimizar o impacto e as regiões norte e leste foram as mais afetadas. O operador nacional do sistema elétrico relatou uma interrupção de carga cerca de 870 megawatts devido ao desligamento da subestação de Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. O restabelecimento da carga foi concluído às 19h30
37 minutos para a EDP, em Guarulhos, e às 19 horas e 58 minutos para a ANEEL, em São Paulo. A EDP, responsável pelo fornecimento de Guarulhos, também confirmou que o problema se originou fora do sistema e que a normalização foi alcançada às 19 horas e 37 minutos. A Agência Nacional de Energia Elétrica está acompanhando a situação e investigará as causas e a responsabilidade do apagão que não impactou as operações do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nunes demite o subprefeito da Lapa por apreensões ilegais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou na segunda-feira a demissão do subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe, que estava sob investigação por realizar apreensões ilegais fora de sua jurisdição na cidade. O ato foi publicado no Diário Oficial do município, onde também foi nomeada Ana Carolina Nunes Lafemina, atual secretária adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, para assumir o comando da Subprefeitura da Lapa até o término do mandato vigente. Pepe ocupou o cargo por 9 meses, tendo sido nomeado para a subprefeitura da Lapa em 29 de novembro de 2023. Ele é o 6º subprefeito a ser demitido na Lapa desde 2019, conforme um levantamento do grupo Observatório Leopoldina, que atua na área. E a unidade enfrentou diversas denúncias de corrupção ao longo dos últimos anos. Banco Central intervém no mercado cambial. O Banco Central vendeu 1,5 bilhão em um leilão à vista da moeda norte-americana, realizando a segunda intervenção cambial desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A venda foi anunciada com antecedência e referenciada na taxa de PTAX. A decisão de intervir no mercado ocorreu após 4 dias de alta significativa do dólar, que havia alcançado 5,62%, acumulando uma elevação de 2,61% durante este período. A realização do leilão não foi acompanhada de uma explicação detalhada sobre os motivos da intervenção, especialmente considerando que as autoridades do Banco Central haviam declarado que interviriam apenas em casos de disfuncionalidades no mercado. A medida ocorreu após o Banco Central ter optado por não intervir quando o dólar superou os R$ 5,85 em agosto. Em abril deste ano, a instituição já havia realizado uma intervenção através da venda de contratos cambiais para atender uma demanda específica no mercado. Após o leilão, o dólar começou a sessão em queda, mas rapidamente voltou a subir. A moeda norte-americana atingiu a mínima logo após o fim do leilão, mas não manteve a baixa e passou a avançar, subindo mais de 1%. Em determinados momentos, a venda de dólar à vista foi uma ação direta, sem a previsão de recompra, contrastando com a oferta cambial realizada anteriormente. Agora eu convido o nosso especialista, doutor Luciano, que falar para a gente sobre o mercado cambial. Andréa, o Banco Central ele interviu nas taxas cambiais face ao aumento do dólar em frente ao real. Isso é para fazer um controle, fazendo com que a moeda brasileira ela se torne um pouco mais valorizada, principalmente pelo fato de que com a diminuição de juros nos Estados Unidos e com a perspectiva de aumento dos juros no mercado brasileiro, muitos dos investimentos eles podem ser direcionados dentro das bolsas de valores às ações do mercado brasileiro. É claro que controlar e fazer com que nós tenhamos um poder aquisitivo da nossa moeda maior, ele é um dos reflexos que tem que ser visto pelo governo federal, sim, fazendo um controle. Não se sabe ainda quais são as explicações desses leilões, desses lotes de moeda, os dirigentes do Banco Central ainda não fizeram explicação, mas o controle da taxa cambial fez com que tivesse uma desvalorização do dólar frente ao real, e isso vai ser um reflexo automático no aumento do poder aquisitivo de nossa moeda frente a todo o mercado mundial, que na franca maioria das vezes tem como base sempre o dólar. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com André Volpato. Agradecemos mais uma vez pelos seus excelentes comentários, doutor Luciano. E chegamos agora no nosso
o fim do nosso jornal e eu espero vocês amanhã, às 19 horas. Tem mais uma edição do Vivax News. Esperamos por você e tenha uma boa noite e até lá.